E o Paul Watson foi preso mais uma vez. Um senhor de 73 anos sai algemado, escoltado por um verdadeiro esquadrão de polícia federal dinamarquesa. E qual foi o crime que ele cometeu tão terrível assim? O crime seria proteger baleias. Esse foi o terrível crime do Paul Watson. O Paul Watson, ele foi um dos fundadores do Greenpeace. Essa ONG, talvez ela seja a mais conhecida hoje em dia, mas devido a divergências com os outros cabeças da ONG, meio que puxaram o tapete do Paul Watson. Eu não vou ficar aqui floreando palavras, deixando as coisas mais bonitas, porque eu não tenho vínculo com ONG, com governo, com ninguém. Então eu falo o que eu penso e o que a minha consciência fala, o que a minha consciência manda. E como eu não tenho vínculo, então ninguém pode falar que eu estou falando por um ou por outro. Eu estou falando por mim. Ele foi sim puxado do tapete. E por quê? Porque ele queria ações efetivas na proteção da vida marinha. Ele não queria ficar com coisa burocrática, abaixo-assinado, não. Ele queria literalmente cair no campo de batalha. Então ele saiu do Greenpeace. Saindo do Greenpeace, ele fundou a Sea Shepherd, que ao meu ver é a única, ou era, eu vou te explicar o motivo, a única organização de proteção da vida marinha que efetivamente fazia alguma coisa pela vida marinha. Eu já vi vídeos do Paul Watson no comando da Sea Shepherd literalmente batendo de frente com os poderosos navios da frota japonesa, baleeiros. Ele não estava nem aí. Ele era na base da loucura. E olha, eu não sou muito de venerar pessoas. Eu não gosto de ídolos assim, mas algumas merecem meu total respeito. E o Paul Watson é um cara que ele tem o meu total respeito. Eu posso até um dia não concordar com alguma ideia dele, de alguma outra coisa, mas em relação ao que ele faz na proteção marinha, isso não tem o que falar. Quem realmente se preocupa com o lar que mora com a terra, apoia o que ele faz pela vida marinha. Porque ele sempre disse, e é verdade, se os oceanos morrerem, nós morremos também. Não adianta achar que nós somos o suprassumo da criação, nós não somos nada. Nós só temos esse planeta para viver. Se estragar, não pense que algum milagre vai acontecer e Deus vai arrebatar do mundo. Não vai acontecer nada, vai todo mundo ir para o saco. Essa é a verdade. E o Paul Watson, nessas ações, ele se tornou uma verdadeira pedra no sapato do governo japonês. E o grande sonho do governo japonês é tirar ele de ação. E nesse interim, ele foi novamente traído, dessa vez na Sea Shepherd, e até eu fiquei sem acreditar, porque um dos traidores era o braço direito dele, aquele que era considerado por muitos o sucessor dele, porque ele já é um senhor de mais de 70 anos. Então ele já faz 50 anos que ele atua. Então todo mundo sabe que está chegando a hora dele parar porque não tem condições. E esse cara que seria o sucessor dele, eu não lembro nem o nome. Eu acho que até esqueci o nome dele, que já era complicado, porque acho que traidor só deve ser lembrado pela traição. Era Tom ou Thomas, acho que é holandês ele. Mas deve ser alguma coisa como Judas, porque para mim ele foi um Judas. Eles tiraram o Paul Watson da ONG que ele criou, que ele idealizou. E esse cara aí, esse Judas aí, ele jogou uma grande chance fora, porque com certeza ele seria o sucessor do Paul Watson no comando da Sea Shepherd e das ações. Eu não sei qual foi o motivo que levou ele a essa traição, ele e mais os outros aí. Ganância? Poder? Ou ele não tem a capacidade de montar uma organização
como é a Sea Shepherd para comandar. Porque eu vou te falar, a Sea Shepherd, ela é o Paul Watson. É diferente do Greenpeace. A Sea Shepherd é o Paul Watson. Para mim, a Sea Shepherd é um estado de espírito. Eu tenho camisa da Sea Shepherd, eu sempre que eu podia, eu comprava alguma coisa para ajudar. Eu tenho moletons da Sea Shepherd que eu guardo com carinho, uso até hoje. Aliás, depois disso aí que aconteceu, eu fico até meio assim de usar o moletom. Porque a Sea Shepherd é um estado de espírito, não é um moletom. E nada do que esse traidor faça vai fazer ele ter o respeito. Para mim, caso o Paul Watson não volte um dia para a Sea Shepherd, infelizmente eu acho que ela vai ladeira abaixo. Eu digo infelizmente por quê? Porque a Sea Shepherd, ela tem braços independentes em cada país. E felizmente a Sea Shepherd aqui no Brasil, eles não traíram o Paul Watson. Eles apoiam o Paul Watson até hoje. Ele sabe disso e ele é agradecido. Nossa, eu fico orgulhoso do pessoal da Sea Shepherd aqui do Brasil não ter traído e ter ficado do lado certo. E ele foi impedido de comandar as ações. Praticamente ele foi expulso da ONG que ele criou, que ele idealizou. Mas o Paul Watson é um cara ligeiro. Ele, 50 anos de ativismo, ele é ligeiro. Ele fundou uma outra organização, só que agora é a Fundação Capitão, a Paul Watson Foundation. E por que ele criou com o nome dele? Porque agora se alguém puxar o tapete dele, vai ter que usar o nome da ONG do criador. E vai ficar estranho. Uma ONG chamada Paul Watson sem o Paul Watson. Porque ele vai ter que explicar quem foi o Paul Watson. Isso num hipotético futuro. E eu espero muito que ele consiga um dia voltar para a Sea Shepherd de novo. Porque se a Shepherd, novamente, se a Shepherd sem o Paul Watson, não é nada. Porque a Sea Shepherd é um estado de espírito. E por que defender as baleias? As baleias, para quem não sabe, elas quase... eles não têm uma recuperação rápida. Só que nesses mais de 30 anos de suspensão, as baleias começaram a finalmente a recuperar a população. Tanto que hoje em dia é normal, aqui no Brasil, você ver baleias em Ilhabela, na Bahia e Santa Catarina. Por quê? Porque elas aproveitam as águas brasileiras quentes para procriar, amamentar, e quando os filhotinhos estão num tamanho considerável, eles voltam para a região do Ártico, onde a maioria vive. É verdade, muitas dessas baleias nasceram em águas brasileiras. Ainda bem, pelo menos nisso o Brasil, aqui é proibido a caça à baleia. Caça e molestar baleias é proibido aqui, pelo menos isso. Só que alguns países como o Japão, Noruega, na verdade o que eles querem? Eles querem voltar a ter liberdade para caçar indiscriminadamente as baleias no mundo inteiro. Inclusive o Japão, o que ele faz? Ele caça as baleias ainda no Ártico. E como que ele faz? Ele usa uma brecha na lei dizendo que essa caça, na verdade, são experimentos científicos que eles fazem com as baleias e que para não perder a carne, depois ele é usado como consumo. Eu não sei se o governo japonês acha que o mundo é trouxa, mas todo mundo sabe que isso é uma grande mentira. Isso aí, na verdade, é o famoso jeitinho japonês. Se as pessoas gostam de falar que o brasileiro tem um jeitinho brasileiro, de enganar os outros, lembre que agora também o Japão também tem o jeitinho japonês dele. Só que o jeitinho japonês envolve vidas. Eles têm as mãos sujas de sangue. E eles querem acabar com essa suspensão para poder caçar indiscriminadamente. Ou seja, enquanto eles não acabar com tudo, parece que eles não sossegam. Até um tempo atrás eles estavam caçando as baleias só em águas japonesas.
E é muito difícil qualquer ONG atuar dentro do Japão. Continuando, o Japão ele emitiu esse pedido de prisão internacional pela Interpol, que a Interpol deve ter pouca coisa para se preocupar, né, no mundo, para se preocupar com uma pessoa que está preocupada em proteger as baleias. Ele devia ganhar uma medalha ao invés de um pedido de prisão. Só que o Japão, novamente, usando de artimanhas, o jeitinho japonês, mais uma vez, forjado em mentiras, eles meio que deixaram esse pedido de prisão meio que muqueado, assim, vamos dizer assim. Então, foi como uma emboscada. Eles lançaram agora esse novo navio assassino de baleias para caça, e o Paul Watson estava se dirigindo para a região para tentar coibir essa caça, para, como sempre, bater de frente com esses baleeiros assassinos. Só que ele teve que parar na Groenlândia para abastecer o seu navio. E foi essa a armadilha. Tão logo ele atracou na Groenlândia, uma equipe inteira da Polícia Federal dinamarquesa entrou no barco dele, o algemou e o prendeu. Com essas acusações aí do Japão. E hoje ele está sob a custódia da Groenlândia, que é uma ilha que ela pertence à Dinamarca. E o Japão quer a extradição dele para o território japonês. Por quê? Porque o Japão, falando o brasileiro sincero, odeia o Paul Watson. O governo do Japão odeia o Paul Watson. E com certeza, se ele for extraditado para o Japão, ele vai pegar a pena máxima que tem lá no Japão. Que, se não me engano, são 15 anos de prisão. Agora imagina um senhor de 73 anos condenado a 15 anos de prisão num país que o odeia. É o fim dele. E é um duro golpe na Fundação Paul Watson e até nas outras ONGs que não tenham o mesmo ímpeto de bater de frente com esse tipo de coisa. Então, e o que é preocupante nisso tudo? Porque ele está preso numa ilha que pertence à Dinamarca. E a Dinamarca também tem as mãos sujas de sangue. Apesar de ser considerada o segundo país mais alegre do mundo, ela tem as mãos sujas de sangue. Uma das ilhas que pertence à Dinamarca é chamada das Ilhas Faroe, que a princípio é um verdadeiro paraíso na Terra. É um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. Só que ela esconde, é como se fosse um papel de parede só essa beleza, porque a população local, eles promovem um verdadeiro massacre contra um grupo de baleias pilotos que habitam aquela região. Dizem ele que eles fazem isso há milênios e que eles usam da carne para sobreviver. Olha, eu não acredito. Eu me recuso a acreditar que a Dinamarca, o segundo país mais feliz do mundo, um país estável, próspero, não tem dinheiro, não tem condições de alimentar esses habitantes dessas Ilhas Faroe. Se não tem, meu amigo, então me desculpe, Dinamarca, fecha as portas e entrega para quem tem condição. Dá para o Brasil. Já pensou que legal o Brasil passar a ser dono das Ilhas Faroe? Com as leis que nós temos hoje proibindo isso? Ia ser uma loucura. O povo lá ia ficar doido e quer que se dane. Quer matar? Vai trabalhar, vagabundo. Eu não quero nem saber o que o povo pensa. Se eu estou errado, eu penso assim. E esse é o problema. Porque a Dinamarca também pratica esse tipo de massacre. A maior preocupação é eles mandarem o Paul Watson para o Japão. Vai ser o fim dele. Literalmente o fim dele. Então, a Sea Shepherd Brasil, ela está fazendo uma campanha grande para as pessoas mandarem e-mail, qualquer tipo de coisa,
para o governo dinamarquês pedindo para não extraditar o Paul Watson para o Japão. Eu estou torcendo muito para que isso não aconteça, porque vai ser um golpe muito duro no ambientalismo. E mesmo quem não gosta de ambientalista, achando que é coisa de ideologia, como eu disse, eu não sigo ideologia política nenhuma. Cuidar do planeta é cuidar da onde eu moro, da minha casa. Mesmo porque, como já dizia o Carl Sagan, que foi talvez o maior astrofísico que eu já conheci, nós não temos outro lar. Não existe outro planeta para que a população possa mudar, pelo menos por enquanto. E acredito que nos próximos milênios não vai ter, porque não é uma coisa fácil. Então, a pessoa tem que entender que extinção é para sempre. Nós não temos outro lar. Se estragar aqui a Terra, acabou, vai todo mundo pro saco. Não pensem vocês que vai vir uma luz divina para arrebatar a humanidade, porque a humanidade se acha, né, o suprassumo da criação. O homem, ele acha que ele é a cereja do bolo da criação. Nós não somos nada. Nós fomos uma das últimas espécies a chegar. Há milhões de anos antes do homem, a Terra já era habitada. Nós não somos nada. Não somos nada. E acho que está na hora já da humanidade reconhecer que ela só faz parte de uma engrenagem. Nós fazemos parte de uma engrenagem. Nós não somos o topo da pirâmide. Embora muita gente ache que nós somos o topo de tudo. Mas nós não somos nada. Para de ser louco da cabeça. Nós somos parte da engrenagem. Se uma engrenagem pifa, as outras também vão estragando. Mas a humanidade, ela é tão soberba, tão, não sei, que ela mesma se intitula a imagem e semelhança de um Deus. Olha, eu sendo bem sincero, se realmente nós formos a imagem e semelhança de um Deus e nós somos desse jeito, eu tenho medo do que seria esse Deus. E a própria Bíblia, ela diz que Lúcifer tem um profundo ódio da humanidade e por ele destruiria a humanidade inteira. Sendo bem sincero, eu sou agnóstico. Mas se eu acreditasse em alguma religião, eu acho que eu entenderia os motivos de Lúcifer. Sendo bem sincero. E dá para entender perfeitamente o porquê ele odeia a humanidade. Se é que ele existe ou é só uma metáfora. Mas é de se pensar. Então, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos e torcer para que ele não seja extraditado para o Japão, porque ali seria uma sentença final para ele, com certeza. Porque, como eu disse, é um senhor de 73 anos que pegaria 15 anos de cadeia num país que o odeia. Sabe lá o que poderia até fazer com ele na cadeia lá. Eu não confio. Essa historinha de honra, disciplina, não sei o que, tradição, eu não acredito. Como eu disse, quando a máscara cai e você vê a verdadeira face, você começa a pegar até raiva. Se tem dúvida, pegue os vídeos. Procure no YouTube ações da Sea Shepherd contra o Japão. Quer ver coisa pior? Procure sobre Taiji e veja como os japoneses pescadores lá tratam quem é contra o massacre de golfinhos que tem em Taiji, que é outra coisa repugnante. Procure Taiji e você vai ver. Existe até um documentário muito bom falando sobre Taiji. Eu vou deixar aqui o nome do documentário, vale a pena você ver. Se você tiver estômago, você assiste, porque é triste demais. Eu tive a honra de conhecer um desses
ativistas que foi até o Japão para tentar registrar esse massacre de Taiji. Porque é difícil você até atuar, porque você está num país, você não está no seu país, você não tem muito o que fazer. Porque se o Japão quiser, ele pode burlar as leis, inventar alguma palhaçada qualquer e até te prender lá e você não fazer nada. Então você tem que ali, você tem que literalmente pisar em ovos e só pode registrar, tentar registrar esse massacre. Ainda bem que ainda tem o povo japonês que é contra isso e pode fazer isso, quando nós ocidentais aqui, no caso, não podemos. E eu lembro muito bem, quando eu conversei com ele, foi num evento, eu fiquei sentado no chão, conversando com ele, ele me explicou que quando ele estava lá, e ele viu o som do desespero dos golfinhos que estavam confinados num espaço, amontoados, ele falou que dava desespero de ver o grito de horror dos golfinhos. Porque, como eu disse, os golfinhos são um dos seres mais inteligentes da natureza. Eles têm uma inteligência fora do comum. Eles são um dos poucos animais que se reconhecem no espelho. E com certeza eles sabiam do fim trágico que eles teriam ali. Porque o que eles fazem? Eles fazem um verdadeiro massacre na água. O mar fica vermelho. Os filhotinhos estão lá, vendo tudo, vendo os pais morrerem, vendo, é horrível. Os mais bonitos, os mais vistosos, eles são vendidos para parques aquáticos. Esses mesmos parques que você vê aí em golfinhos saltando. Argolas de fogo e essas outras palhaçadas aí, nesses parques aquáticos. Eles são vendidos para lá, para servir de escravo praticamente pro resto da vida. E os que são menos vistosos são abatidos ali, um na frente do outro. Então, se você tiver estômago, tem vídeos assim na internet, assista, depois repense e tudo isso que eu estou falando. E eu vou tentar acompanhar, eu vou mandar e-mails também. A Sea Shepherd Brasil, ela até está pedindo para quem puder mandar e-mail, mensagens, qualquer coisa para o governo da Dinamarca, para que ele não faça a extradição do Paul Watson para o Japão. Porque, como eu disse, se isso acontecer, vai ser um duro golpe no ambientalismo e vai ser praticamente o fim dele, do Paul Watson. Então, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa, porque, como o Paul Watson diz, se o oceano morrer, nós morremos também. Pense nisso, tá bom? Falou, moçada.